Aloha International Professionals! Hoje nós vamos falar sobre trabalhar e morar em Dubai. Olá gente, tudo bem? Aqui é a Tânia Storani, sou estrategista de carreira internacional e LinkedIn Expert e esse é o meu canal onde eu trago profissionais de sucesso e da área de recrutamento para ajudar você a conseguir internacionalizar a sua carreira. E hoje eu tô com o Flávio, que é um executivo que mora e trabalha aqui em Dubai, e ele vai contar a história dele, contar como que ele conseguiu chegar onde ele chegou e dar todas as dicas para ajudar os próximos profissionais a chegar aqui em Dubai. Obrigada, Flávio, por estar aqui no canal. Por nada, é um prazer imenso estar aqui com você e tentar ajudar aí as pessoas que vão vir aqui para Dubai, que a vida deles seja mais fácil e sofram menos. Porque você sofreu. Porque eu sofri no começo, então. Então, gente, olha só, ele tava contando aqui um pouco a história dele pra gente, olha, realmente de sucesso, mas aconteceu uns perrengues, né? Ah, sempre tem, sempre Conta tem. pra gente quem é o Flávio na fila do pão? Como que eu vim parar aqui em Dubai, né? Como você veio parar aqui? Como você chegou onde você chegou? O que você faz? Onde você trabalha? Meu nome é Flávio, eu tô aqui em Dubai desde 2016. Eu trabalhava no Brasil, numa empresa multinacional americana, e eu tava saturado no Brasil, queria sair do Brasil, porque já tinha tido algumas experiências anteriores fora, em treinamentos, e eu apliquei uma vaga. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia trabalhar em Dubai, só via por foto, Palma de Jumeira, Eu acho que muita gente que está nos assistindo pensa a mesma coisa, que é impossível vir pra cá. E aí eu me apliquei a vaga e fui no processo e passei. Lá no Brasil. Lá no Brasil, e vim pra cá. E depois que eu vim pra cá, e aí começam os perrengues, você tem que fazer toda a documentação. Eu vim pra cá inicialmente para uma semana só para conhecer, na verdade foi meio que uma entrevista de uma semana, e aí eu voltei pro Brasil com a lição de casa. E quais eram as lições de casa? Quais eram as lições de casa? Fala pro pessoal. E eu tive que validar meu diploma. A primeira coisa importante é a validação de diploma. Tá. Então, qual que é o processo? Algumas empresas elas pedem que você valide o diploma, outras não, só pedem que seja traduzido. Então, qual que é o processo de validação de diploma no Brasil? Primeiro, de posse do seu diploma, primeiro passo você tem que reconhecer firma de alguém que assinou o seu diploma, seja o reitor ou secretária, e disso você vai no cartório no Brasil para reconhecer firma da assinatura da pessoa que assinou. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, você vai no Ministério das Relações Exteriores no Brasil e reconhece o diploma. Após isso, tem o terceiro passo, que é a tradução juramentada. Então você tem que encontrar um tradutor que seja registrado oficialmente no Brasil como tradutor e fazer a tradução juramentada do diploma. E tem que fazer isso sempre? Não necessariamente. A minha empresa que eu trabalhava é uma multinacional americana e ela pediu, mas só que tem outras empresas que não pedem. Entendi. Então isso é muito relativo de acordo com a empresa que você trabalha, que você vai trabalhar. Eles podem pedir para você ou pode ser que não. Então é importante você pergunta. Só perguntar o que precisa. Talvez eles precisam só do diploma traduzido, ou só precisa da tradução juramentada, reconhecido pelo Ministério das Relações Exteriores. Então é só questão de perguntar. Depois que você validou seu diploma, você tem que ir na Embaixada dos Emirados Árabes no Brasil. Então em São Paulo tem uma embaixada, pelo menos na época que eu validei era em São Paulo. A validação do diploma tem algumas empresas que pedem, outras não. Então a questão é só você perguntar se a empresa, o que a empresa precisa de relação de documentação. A empresa que eu vim inicialmente, ela pediu, então eu tive que validar o diploma. Tem alguns passos que devem ser seguidos. Primeiro é validar, reconhecer a assinatura de alguém que assinou seu diploma. Depois você tem que ir no Ministério das Relações Exteriores no Brasil para reconhecer o seu diploma, fazer a tradução juramentada e depois ir no Consulado dos Emirados Árabes Unidos no Brasil. Feito esse processo, você está apto para vir. Perfeito.
Quando chega aqui, você tem que ir novamente no Ministério das Relações Exteriores aqui dos Emirados. Que chama? MOFA. E você vai, e eles validam. Como você já validou no Brasil, ele só vai olhar, você vai pagar uma taxa, eles vão carimbar e colocar um stamp que o seu diploma está validado. Tá. Pronto. Perfeito. Ah, aqui. Aqui, tá, já aqui. Legal. Tá, e aí? Chega aqui, o que tem que fazer? Chega aqui, tem a questão da documentação que você tem que entregar para a empresa. Normalmente é o diploma, os seus diplomas e o passaporte, e fazer o exame médico. Tá, legal. E aí, como é que foi, assim, os primeiros anos, morar aqui, o mercado de trabalho? É fácil conseguir emprego aqui? O que você sentiu desse mercado de Dubai? Aqui a diversidade é muito grande, então você tem a diversidade cultural muito grande, então você tem a vantagem de você trabalhar com diferentes nacionalidades, culturas e religião. Então aqui apenas 5 a 10% é local, o restante são todos expat. Então a diversidade cultural é muito grande e você trabalha com pessoas muito inteligentes, com boa formação, são pessoas que estudou em universidade de primeira linha, não aqui nos Emirados, mas fora, universidades da Inglaterra, dos Estados Unidos. Então a diversidade cultural e técnica é bastante grande. Que legal! E isso é bom, porque culturalmente você aprende a lidar com diferentes culturas, diferentes religiões, e você consegue aumentar aí o seu portfólio cultural trabalhando em apenas uma empresa aqui nos Emirados Árabes, por conta da alta diversidade de profissionais. Porque, gente, aqui tem muito expat. Nós estamos aqui no Financial Center, a maioria é expat, todo mundo que eu conversei é italiano, alemão, inglês, de diversos lugares, americano. Então, eu fiquei, na verdade, um pouco chocada, porque todo mundo que eu acabei interagindo e conversando são expats. Eu, na verdade, não conversei com ninguém dos Emirados, né? Os Emiratos que eles chamam, porque eles são bem fechados, né? Então, eu aqui em 6 anos eu conheci só um Emirati que jogava futebol com a gente, brasileiro, a gente gosta de futebol, e tinha só um, e eu fiquei sabendo depois de 1 ano estando jogando com ele, que ele era Emirati e trabalhava na RTI, que é a autoridade aqui de trânsito, né? Então é difícil encontrar local. Então a diversidade cultural é muito grande, o local é muito pouco, é 5%, e eles trabalham normalmente nos órgãos do governo, não trabalham no setor privado. Entendi. E as mulheres não trabalham, né? Ou elas trabalham? Trabalham. Hoje está bastante aberto aqui, então você vê bastante mulher, locais trabalhando, então tem a questão da religião, mas aqui é muito aberto e o respeito é muito grande. Então não tem. Isso é verdade, gente. E não tem esse lance, né? Porque é mulher, não tem culturalmente direito. É igual o homem, a questão salarial, ela não tem diferença. Então, se você tivesse uma empresa grande, se for uma empresa grande que ela tem um salary band bem definido, então, indiferente se você é homem ou mulher, culturalmente, com a religião, de onde você é, de onde você veio, que a questão salarial ela vai ser balanceada, independente se você é mulher ou homem. Eu vi bastante Emirates, mulheres, né, com lenço aqui no Financial Center trabalhando. Elas usam até tipo um vestidinho assim, mais comercial, né, mais social, e é bonitinho de ver. É bonitinho de ver. A roupinha, né? Não, sabe por que eu tô te perguntando isso? Porque assim, eu cheguei aqui em Dubai e muitos dos meus seguidoras, começaram a me perguntar, mas é seguro você tá aí sozinha? É seguro nós irmos, né, viajar ou trabalhar em Dubai? Eu tenho e aqui medo. É um dos melhores países para mulheres viver, é seguro. Então, muito seguro. Se você sai voltando 3 horas da manhã, ninguém vai falar com você. Eles não olham para você, eles não falam com você, eles não assobiam, nada. Você anda na rua, ninguém fala com você. Mesmo os indianos, né, que trabalham geralmente de taxi driver, né, que trabalham mais na mão de obra, pelo fato de eles saberem da cultura, eles não mexem, não olham, não falam. É isso aí, o respeito é bastante grande. É maravilhoso. E aqui,
tem a questão do respeito e eles seguem as regras. A gente segue as regras porque está numa condição muito boa aqui, salarial, de segurança, e Dubai é o primeiro destino turístico aí do mundo, um dos primeiros. Então a vida aqui é muito boa, então todos respeitam as regras, porque sabe, se você não respeitar, simplesmente você vai embora. É muito simples para eles, você não quer, você está aqui para somar, fica. Você não está aqui para somar, exatamente, vai embora. Então todo mundo respeita muito, porque a condição que você tem aqui normalmente as pessoas não têm no país de onde você veio. Condição salarial, condição de segurança, saúde. Então a vida é muito boa para você. Aqui é alto mesmo? Aqui é o importante, que é tax free. Gente, é sem imposto! Aqui é tax free, tem 5% somente do que você compra. Por exemplo, você vai no mercado, no shopping, tudo que você comprar é 5% de VAT. Mas fora isso, se você ganhar $1.000, é 1.000 dirhams, é 1.000 dirhams na sua conta todo mês. Então isso é bastante importante. Então se torna um atrativo maior porque é tax free. Então naturalmente, se você vier para cá na mesma condição salarial que você tem no seu país, você já vai estar na frente. Táxi aí ao redor do mundo é no mínimo 20%, 30%. Na Europa, por exemplo, depende do seu salário, 40%. Então, se você vir na condição salarial igual, você já vai estar 40% no máximo 40% a mais. Exatamente. E assim, dá para vir como turista e aqui procurar emprego e mudar o visto de turista para visto de trabalho? Dá, isso dá. Antes, quando eu vim, a empresa tinha que processar o seu visto como entrada de trabalho, então 2016, eu estou falando 2016, mas agora você pode vir como turista e aqui, se você conseguir emprego, você simplesmente vai pelo processo normal de obtenção do seu visto de trabalho, Emirates ID e todo o processo. Ai, gente, que maravilha, porque em qualquer lugar do mundo você não pode mudar o visto de turista para o visto de trabalho estando no país, você tem que voltar para o seu país de origem. E aqui você consegue, tem alguns amigos que vieram, que veio como turista, conseguiu emprego e hoje está trabalhando e validou, fez todo o processo de recrutamento e documental, está com o Emirates ID, está aqui como gente, Dubai. Local, Dubai. Trabalhando. E outra coisa que eu ia perguntar, qualquer profissão é eligible, né? Pode conseguir emprego aqui? Porque na Europa, por exemplo, tem uma lista, né, de critical skills que são mais propensos a conseguir o visto de trabalho. Aqui não. Aqui não. Aqui, como só são 5% locais, eles precisam de mão de obra qualificada. Então não tem essa lista de quais são as profissões que são aceitas. Simplesmente, se você conseguir um emprego na sua área, você pode vir, está aberto a todas as profissões. Açougueiro, taxista, pedreiro. Tudo. Solicitor, os advogados. Marketing. Pode vir pra cá. Customer service. Que tem bastante vaga. Precisa falar inglês. Mandatório, isso aí não tem jeito. Ai, gente, e aqui o inglês é importante. Importantíssimo. Tem alguns que vêm sem inglês e acabam aprendendo aqui, mas só que ele vai fazer trabalho mais inferior, com salário menor. Então você consegue trabalhar em restaurantes com inglês básico e você consegue evoluir aí na maneira que você está aqui, o tempo que você está aqui. Mas basicamente inglês. Não precisa do árabe, mas inglês é mandatório. Se você quiser uma posição elevada, técnica, você precisa do inglês. Ai, Flávio, pelo menos não precisa do árabe, né? Porque, nossa senhora, imagina, gente, tem que aprender árabe. Ninguém merece, né? Não dá. Eu tentei no começo, mas é que não tinha o dom, então parei. Simplesmente não. Eu acho lindo quando eles escrevem, né? A escrita é maravilhosa, mas, cara, deve ser tão difícil aprender. É difícil. Eu desisti. Eu vi que eu não precisava desistir. Muito bom. O que mais que a gente pode falar em relação o salary band? Como que é mais ou menos os salários aqui, né? O que é um salário baixo, médio e alto? Salário baixo, que é a pessoa que trabalha em restaurantes, então você vai conseguir aí abaixo 5.000 dirhams por mês, né? Abaixo de 5.000. 40% a mais. R$7.000 para trabalhar como garçom? Não, aí depende. Até 5.000 você consegue esses trabalhos inferiores de atendente, garçom. Mas então você vai assim, de 1.000, 1.500, 1.000 até 5.000, dependendo da empresa e sua desenvoltura e sua experiência.
Tem alguns casos aí que chega a 5 mil, mas o mínimo é de 1.500, 1.500 até 5 mil. Tá. E aí, depois de 5 mil, já mais área técnica. Então, engenheiro aqui, por exemplo, eu sou engenheiro eletricista, então engenheiro de início de carreira na empresa, nas empresas que eu trabalhei, é mais ou menos 9 mil dirhams, 10 mil dirhams, dependendo, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, engenheiro de processo. Então é de 9 a 12 mil dirhams aí por mês. 9 vai dar 13 mil reais até uns 18 mil reais aí, mais ou menos. Em euro vai dar tipo uns 2.800, alguma coisa assim. Tá muito bom. Isso é tax free, gente. Tax free, é isso. Pelo amor de Deus, nossa. E pra começar, aí quando você já tem uma senioridade maior, assim, uns 5 anos de experiência. E aí depois você passa a ser sênior, então o salário vai aumentando. Então tem engenheiros aí que pode ganhar 20 mil dirhams, 18 mil dirhams. E aí depois disso já é nível supervisão, gerência e... Skyrocket. The limit. Não, sky is not the limit. Sem limite. Nunca. Não, a gente tem que sempre querer mais, óbvio, né? Não tem nunca que colocar um máximo pra gente. Não tem máximo. Não tem. O que vier, mais e mais e mais. Muito bom. E você trouxe sua família pra cá? Eu tô aqui com a minha família, meu você filho. Tem filhos? Eu tenho um filho de 10 anos, ele fala inglês melhor que eu, by the way. Então, pra você que tá aí no Brasil com a sua família pensando em vir, será que eu consigo colocar meus filhos numa escola que falam inglês? E aí, como é que é trazer filhos pra cá? Então, eu trouxe meu filho e minha esposa. Então, meu filho, ele tem 10 anos, né? Nós viemos aqui em 2016 e hoje ele tá no 6º ano. Escola britânica, não é barata a escola, então paga mais ou menos R$4.500 por mês. Escola britânica. E ele hoje fala inglês melhor que eu, às vezes me corrige. Ele fala, como eu trabalhei com bastante indiano, ele, pai, seu inglês não é britânico, é indiano. Olha aqui. Mas é orgulho, coisinha. É coisa que eu aprendi. Eu aprendi quando eu fiz o intercâmbio nos Estados Unidos, no Canadá, quando eu tinha 30 anos, 30 anos, por aí. E meu filho com 10 anos de idade já fala inglês. Então eu falo, brinco com ele. Se eu tô aqui em Dubai, você aprende inglês de 10 anos, você vai pra NASA, não sei pra onde você vai. E assim, não tem problema algum de criar filhos aqui, é super aberto. Você sente algum tipo de preconceito na rua? Ou, não sei, né? Zero preconceito. E também essa diversidade cultural. Os amiguinhos do meu filho, eles são egípcios, outros são indianos, outros são ingleses, outros são dos Estados Unidos. Então a diversidade cultural já está nascendo com ele de criança. O que eu tive quando eu vim para cá em 2016, meu filho já fala inglês e já tem a diversidade cultural que os amigos deles são todos de outros países. Então tem essa questão cultural e religiosa que já está na raiz dele. Então é muito bom. E com certeza aí a condição que eu estou proporcionando a ele, coisa que eu não tive, eu não ia, se eu tivesse no Brasil, nunca. Então escola lá dual tem no Brasil, mas é bastante caro também, talvez eu não teria essa condição não. Entendi. E aqui todo mundo fala inglês? Todos. Todo mundo fala inglês. E os locais, né, os árabes, que são muçulmanos, eles não impõem a religião deles. Não, aqui o respeito é muito grande, né? Maravilha. Então, tem igrejas aqui, até igreja evangélica com culto em português. Então, é aberto, tá tranquilo, diversidade cultural e respeito. Então, isso é bastante importante. O respeito é muito grande. E você pode frequentar as igrejas aqui sem problema, que tem igrejas aqui locais. Muito bom, muito legal. Nossa, Flávio, muito obrigada por estar aqui no canal, dividindo toda essa informação com a gente. Pessoal, fiquem com a gente que esse é um dos vídeos, de uma série de vídeos que nós vamos fazer sobre trabalhar e morar em Dubai. Então fica com a gente que vai ter mais daqui a pouco.